A paz do Senhor, irmãos, irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Hoje nós vamos encerrar a nossa série de estudos sobre os dons do Espírito Santo e os dons de Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o evangelista, o pastor e os doutores. Amém? Eu não vou fugir muito do texto, eu não quero ser longo demais nesse último episódio, dizendo que a nossa base de texto é Efésios 4, versículo 11. Amém? Muito bem. Nos capítulos anteriores nós falamos sobre os apóstolos e os profetas como ministério. E agora vamos fechar o nosso ciclo falando desses três últimos. Muito bem. Irmãos, o papel do evangelista ele não é muito difícil defini-lo. Nós temos aí o exemplo dos evangelistas que formam os 4 evangelhos no Novo Testamento. E também, por que não, o apóstolo Paulo, que apesar de carregar o nome de apóstolo, também agiu como um evangelista. E qual que é a diferença do evangelista para o apóstolo? O apóstolo é fundador de igreja, e aí como podemos, como posso falar, fazer um parênteses aí com um missionário que é muito bem parecido, que é um fundador de igrejas, né? Ele também, tanto quanto o evangelista, ele é um divulgador da palavra de Deus, um ganhador de almas, mas ele diferente do evangelista, o apóstolo ou o missionário, ele além de ganhar vidas, ele forma igrejas, né? Você vê como exemplo o apóstolo Paulo, em suas viagens ele deixava igrejas por todos os lugares que ele passava e deixava pessoas da sua confiança e capacitados por Deus, obviamente, escolhidos por Deus, para que ficassem ali cuidando daquelas pessoas recém-convertidas. Então ele encerrando esse papel, formando a igreja, preparando a igreja, dando estrutura para os obreiros e para os membros daquela igreja em questão, ele logo deixa e parte na sua caminhada, na sua missão. Que a palavra missionária vem de missões, né? Vem de missão. Então, quando a pessoa ela sai de um determinado lugar, ela sai com um objetivo, uma missão a ser cumprida. Então, o evangelista, ele, diferente do apóstolo, ele não é propriamente dito um fundador de igreja, mas sim um ganhador de almas nato. Nós já tivemos, alguns anos atrás, um exemplo bem próximo da nossa igreja. Alguns irmãos dos dias de hoje não vai se lembrar, mas aqui eu faço menção a nosso irmão J, né, evangelista J, não me recordo o nome propriamente dito, mas é que os irmãos ganham um apelido carinhoso entre os irmãos e depois fica difícil de lembrar o nome dele. Então, se em algum momento esse vídeo chegar ao conhecimento dele, eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito e reconhecimento ao ministério dele, ao chamado dele. Ele foi um dos que me fez entender o papel de um evangelista dentro da igreja. Me lembro muito bem de campanhas, de pequenas cruzadas que ele fazia na casa de diversos irmãos, que de um trabalho puxava outro e depois
isso ia se esticando para muitos lugares. Então ele é minha referência como evangelista, bem mais de pertinho, né? Então o evangelista ele é um braço do pastor, do ministério pastoral. O evangelista ele é uma peça fundamental no ministério do pastorado, porque ele é o ganhador de almas. Ele ganha as almas para Cristo, traz elas do jeito que estão no mundo, feridas, machucadas, de tudo quanto é jeito, e traz para dentro do aprisco, traz para o pastor cuidar. Vai tratar as feridas, vai dar o alimento necessário, vai cuidar da saúde dela, da vestimenta dela e por aí vai. Tudo isso eu estou fazendo, é uma coisa espiritual, mas eu estou fazendo um comparativo com o pastor propriamente dito nos dias de hoje, que eles são a cuida de animais mesmo, né? Então, finalizando o papel do evangelista, o evangelista ele é uma pessoa que, se ele ficar muito tempo na igreja, ele adoece. Ele fica inquieto. Ele não consegue ficar muito tempo parado no lugar, porque a chamada dele não é para ficar parado dentro da igreja. E evangelista que fica plantado dentro da igreja, via de regra, muitas das vezes dá problema para o pastor. Porque tem uma personalidade mais ativa, mais enérgica. E às vezes as pessoas que estão à volta do evangelista não correspondem ao seu temperamento, ao seu jeito de lidar, ao seu jeito de trabalhar. Como eu disse, o evangelista é um dom que não foi feito para ficar dentro da igreja, e sim por lá de fora, na rua. E cada alma que ele ganha, ele traz, deixa para o pastor e volta para o campo. Ao contrário do evangelista, nós vemos também aí o papel do pastor. O que o pastor faz? A gente acabou de pincelar um pouquinho aqui. Ele, além de cuidar da saúde das ovelhas, da alimentação das ovelhas, ele também concede a vestimenta, não é verdade? E também protege elas do quê? Do vento, da tempestade, e também e principalmente dos ataques do lobo ou da raposa, tanto faz. Então, a ferramenta de trabalho do pastor é o cajado. E o cajado, ele não serve só para bater na ovelha, quando necessário. Ele também serve para bater no lobo ou na raposa quando vier atacar o rebanho. Mas o cajado do pastor ele não serve só para bater ou para atacar. Ele serve para mostrar o caminho para o rebanho. Serve para dar aquele empurrãozinho de leve naquela ovelhinha mais preguiçosa, mais devagar, que às vezes gosta de caminhar lá mais para trás, na beirada do rebanho, onde é mais perigoso. Evidentemente que nem toda ovelha consegue andar muito perto do seu pastor. Isso nós estamos falando em termos de animais. Claro que em âmbitos humanos, nós estamos falando de pessoas, ao qual Jesus nos chama de suas ovelhas, o mais próximo que a ovelha puder ficar do pastor, melhor, porque é o lugar mais seguro. É onde, quanto mais perto ficar, mais difícil do lobo chegar por causa do tamanho do cajado do pastor. Então o pastor conduz as ovelhas no melhor caminho. E algumas vezes ele pode estar tanto à frente do rebanho, como no meio. Como eu costumo dizer às vezes, e assim eu aprendi, pastor está no meio das ovelhas, tem cheiro de ovelha. Pastor que não tem cheiro de ovelha, ele não pode ser pastor. Nós estamos aqui falando de ovelhas, evidentemente. Mas o papel exclusivo do pastor é esse. É de ficar dentro do aprisco.
e quando sai é para busca de alimento, é busca de pastagens verdes e de boa qualidade para suas ovelhas. E também, ao passo que sai para caminhar junto com elas, ele escolhe bem o caminho para que não ande por caminhos com buracos, com declives, com pedras, ou seja, um terreno que seja acidentado e que corra o risco da ovelha quebrar a pata, não é verdade? E a defesa da ovelha é o seu pastor. Ovelha que anda desgarrado de pastor, logo logo vai virar comida de lobo, com toda certeza. E eu quero aqui testificar para os irmãos, quem já experimentou sabe, mas se tem uma carne que é saborosa, irmãos, essa carne é a do cordeiro, viu? Cordeiro, ovelha, é o mesmo animal. Nós estamos tipificando macho e fêmea da mesma espécie. Então, queridos, o dia que eu experimentei essa carne, eu entendi o porquê que o lobo ou a raposa gosta tanto de atacar o rebanho em se tratando de ovelha. É uma carne saborosa, muito macia. E olha, irmãos, falar, viu? Muito boa. Mas, brincadeiras à parte, o trabalho do pastor é muito sério. A caminhada da ovelha ela é muito séria. Porque a ovelha, por si só, ela não tem defesa própria. Ela não tem garras e não tem dentes pontiagudos, ou seja, dentes caninos. A ovelha não é um animal carnívoro. Ele é um animal herbívoro. Você pode ver que os animais que são carnívoros, todos eles têm os dentes pontiagudos, ao passo que os herbívoros não, né? Então, nós estamos mencionando isso para os queridos, porque existe uma reciprocidade entre pastor e ovelha. Existe uma parceria, não é verdade? Então, queridos, esse é o papel do pastor. Ele dá alimento, ele escolhe o alimento, ele escolhe o lugar onde a ovelha vai pastar, ele conduz a ovelha de um lugar para o outro, protege ele da tempestade, da ventania, dos ataques do lobo. Então, queridos, o papel do pastor ele é muito importante no dia a dia com a sua ovelha. Lógico, eu estou comparando isso com os pastores que trabalham com animais, comparando com o pastor que cuida de pessoas. Como eu disse, o Senhor Jesus nos trata como suas ovelhas e Ele, o nosso pastor. Então a nossa referência para ser um bom pastor é Jesus. Se não me falha a memória, lá em João 10 ele disse: eu sou o bom pastor e eu dou a vida para as minhas ovelhas. Delas eu sou conhecido, elas conhecem a minha voz. Né? Então a convivência, a relação íntima entre pastor e ovelha, ela é muito importante. A ovelha precisa conhecer a voz do seu pastor. Independente do lugar que ela esteja, ela tem que discernir a voz do seu pastor. Ainda que aconteça de ter pessoas que tenham a voz igual do seu pastor, a verdadeira ovelha que é apacentada e que se deixa ser apacentado, ela conhece muito bem o timbre da voz do seu pastor, com toda certeza. Ela não se engana. Né? Eu recomendo para os irmãos aí que gostam de olhar na internet, olhar no YouTube. Uma vez eu encontrei um vídeo, uma vez eu mostrei para os irmãos da igreja do 15 e também mostrei para os irmãos do Jardim Beatriz. É um grupo de pessoas próximo de um cercado, e no determinado pasto tinha ali algumas ovelhas e as pessoas, cada uma chegava ali e começava a fazer um som. Começava a chamar, fazia barulhos. E as ovelhas nem aí. Não estava nem se importando. E várias pessoas tentaram chamar a atenção delas. Porém, sem sucesso. Mas teve uma hora que chegou um camarada e ele fez um som lá completamente diferente dos outros que tentaram. Mais do que nunca, mais do que depressa.
Todas as ovelhas foram de encontro com esse homem. Esse homem era o pastor delas. Então, quando Jesus falou que ele é o bom pastor e que ele é conhecido das suas ovelhas, não foi à toa. Não foi à toa. Porque na natureza, nós vemos essa relação do homem com o animal, ela é verídica naquilo que Jesus falou. Amém? Então, especificando esses detalhes para os queridos, de uma maneira muito simples e com comparativo com a realidade nos dias de hoje. Para encerrar agora, nós estamos falando sobre agora os doutores ou mestres. O que é os doutores ou mestres? Os mestres são aqueles que são separados. Eles são formadores de discípulos. Não que o pastor não possa ser, mas, propriamente dito, o doutor ele vai destilar, ele vai destrinchar todo o ensinamento bíblico para aqueles que estão chegando agora no Evangelho, conhecendo a Jesus agora mais de pertinho, ou mesmo que já tem algum tempo. Todos esses estarão debaixo da autoridade desse mestre, ou doutor, no quesito de ensinamento da Bíblia, ou de experiência de fé. Então, todos esses que têm esse dom de doutorado, ou de mestres, esse homem ele é dotado de muito conhecimento, uma pessoa que estudou muito, se preparou muito. Em se tratando de um ministério, ele também possui, além do seu conhecimento humano, o Senhor capacita ele com sabedoria do céu. Nós vemos Paulo, que foi formado, ele foi criado e ensinado aos pés de Gamaliel. Um homem muito respeitado, era uma referência de mestre em Israel naquele tempo. E Paulo teve todo o tempo junto de Gamaliel e era respeitado também porque foi discípulo dele. Então, o papel do mestre ele é muito importante para nós nos dias de hoje. Ele pode ser o professor de escola bíblica. Então, esses são os nossos mestres nos dias de hoje. Evidentemente que acima deles existe alguém, outros mestres, que formaram esses mestres. Mestre de mestre. São discípulos que preparam as pessoas para uma carreira de fé. São eles os formadores do caráter cristão. E se eu ou você, seja lá quem for, não se dispuser a ser doutrinado, não disponha para ser ensinado, nós vamos ter uma fé fraca, uma fé dúbia, doente, enferma, que é sujeita a qualquer tipo de argumento falso, né? ou herético, e acabar se desvirtuando do Evangelho do Senhor Jesus. Então, o papel do mestre ele é muito importante no quesito de ensinamento da palavra de Deus. Não é verdade? E esse mestre, esse doutor, ele precisa necessariamente ter uma vida de estudo, uma vida de conhecimento. E nós temos muitos por aí. Basta nós olharmos para dentro da nossa igreja e ver quem são os homens, as mulheres que Deus levantou para nos ensinar. E eu não estou falando aqui de cargo, não. Evidentemente eu dei o exemplo da escola bíblica, porque é o meio mais prático e diário que a gente vê dentro das igrejas no âmbito do ensino. Entendeu? Então, os queridos precisam ter em mente que o papel do mestre ele é muito importante. O professor ele é um formador de caráter. Nós estamos falando do âmbito cristão, mas também no âmbito secular, o papel do professor é muito importante. É ele o formador do caráter do cidadão, é ele que mostra o discernimento do papel, do comportamento do cidadão no meio da sociedade. Tá bom, irmãos? Então, que esse papel do doutor, do mestre, seja muito bem quisto no meio das nossas igrejas.
Porque um dia você vai deixar de ser aluno, vai deixar de ser discípulo. E vai aqui uma, um exemplo para os queridos. Eu me guardo com muito carinho esse exemplo que nos faz entender o papel do mestre. Aquele que ensina, ele nunca sabe tudo. Ele nunca domina todas as coisas, independente do tempo que ele tenha. Vai haver sempre alguém com mais entendimento e discernimento que ele ou ela em algumas questões. Eu não conheço tudo da palavra, eu não sei tudo, eu não sou um expert, o doutor Bíblia. Existem outras pessoas de mais experiência, de mais caminhada, pessoas que estudaram mais tempo do que eu. E é preciso ter humildade. Ser mestre, muitas vezes, e na maioria das vezes, eu acredito, é ser humilde também. Quer ver? Diz uma história que um determinado mestre, ele tinha 2 alunos. E ali, diariamente, ele aplicava o seu ensino junto desses 2 rapazes. Um era mais tímido e o outro era mais parecido com o Pedro, né? Sempre falador, sempre questionador, sempre perguntando, enquanto o outro era mais quietinho, mas era mais observador e ouvinte. Esse que era mais observador e ouvinte, muitas vezes se sentia incomodado com esse que era mais, talvez algum certo tempo de anos. Num certo dia, esse mais quietinho chegou e não viu o outro colega, mas viu o mestre num canto, triste, chorando. E esse rapaz, incomodado, chegou e falou: Mestre, o que está acontecendo? O senhor está bem? O que aconteceu? Aí o mestre falou: Ah, meu filho, aquele teu amigo que sempre estudava com a gente, estava sempre junto a gente, ele morreu. E o rapaz, sem discernir direito, sem sabedoria, na hora de falar, ele disse assim: Ah, mestre, tudo bem, não tem problema. Pelo menos agora devia ter sossego nas aulas, né? Porque ele incomodava muito, ele falava muito, né? Era meio chato, né? Toda hora perguntando, toda hora questionando, sabe? O senhor ensinando, ele ficava incomodando, questionando a autoridade do senhor. O mestre se ajeitou, levantou, olhou para ele e falou assim: Olha, meu filho, quero te dizer alguma coisa. Ele falou: O que é, mestre? Pode falar. Filho, eu quero dizer uma coisa para você que é assim: aquele rapaz, ele não me desrespeitava. Ele nunca questionou minha autoridade e nem minha posição de mestre. Acontece que quando ele me questionava, ele não estava testando o meu conhecimento. Ao contrário, quando ele me questionava, eu crescia junto com ele. Agora que ele se foi, eu vou parar de crescer. Isso fica para reflexão dos queridos. Para você que participa da escola bíblica ou de um curso de teologia, não se incomode com aquele irmão, com aquela irmã que está sempre perguntando, que está sempre questionando. Não com perguntas tolas, sem sentido, que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas ele tem dúvidas e está buscando ali, tentando entender aquilo que está sendo ministrado. Então tenha um pouco de paciência, tenha tolerância com esse irmão que é um pouquinho mais afoito que você, que fala mais que você. Pode ser que lá na frente ele seja um ministro de Deus. Pode ser que ele seja um evangelista. Pode ser que ele seja um apóstolo, um pastor, um missionário, um profeta, mestre. Quem sabe? Então, Deus dá um dom para cada um, de acordo com a chamada, com o projeto que Ele tem para cada um de nós. Amém? Que você possa ficar com essa reflexão, que você possa compreender
qual é o teu chamado? Qual é o ministério que o Senhor está te dando ou quer te dar? Qual é o dom do Espírito Santo que o Senhor quer te dar? Qual é? Se você não sabe, busque. Se o Senhor já te revelou qual é o ministério que Ele tem para te dar, busque confirmação. Para que você não vá na onda de oba-oba, não vá na onda de modismo, e nem disse-me disse daqui, disse-me disse dali, daqui, mas que você tenha convicção do seu chamado. Eu quero deixar aqui uma experiência que eu tive com Deus numa noite de domingo, numa santa ceia, em que eu ainda estava separado ao presbitério ainda na época, mas eu buscava muito a Deus e questionava a Deus sobre a certeza do meu chamado, porque a prova era muito grande, as dificuldades eram enormes em todos os sentidos, todos os sentidos. E eu me recordo, eu não vou dizer o nome do irmão aqui, ele ainda está evidentemente na igreja do 15, eu tenho um carinho muito grande por ele, um respeito, não vou dar características, senão vai ficar fácil, mas eu me recordo como se fosse hoje. Isso já tem alguns anos. Foi muito antes de eu chegar ao pastorado. Mas eu me lembro que daquela noite de domingo, logo depois, de ter sido encerrada a ceia, eu me lembro que naquela noite, o pastor Carlos falou assim: vamos tirar um momento de oração. Evidentemente ele fez isso outras tantas vezes. Mas naquela noite foi impactante para mim. Porque enquanto acontecia a ceia, eu questionava: Senhor, confirma, Senhor, porque tá difícil. Aí o Senhor encheu aquele homem. Me lembro perfeitamente das palavras. Ele falou: servo meu, hoje, nessa noite, eu venho atender o teu pedido. Eu estou confirmando nessa noite o teu chamado. Tu és o meu servo, meu escolhido. Ô irmão, como é maravilhoso. Como é maravilhoso, irmãos. Quando você pede algo ao Senhor, e o Senhor atende a tua oração, e vem com a resposta, irmão. Irmãos, naquela noite, o Senhor, além de confirmar, me encheu com seu Espírito, me trouxe o renovo e o fortalecimento para a minha vida. Isso não é exclusividade para mim, não. É para você, é para qualquer um. A Bíblia diz que assim, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta abre. E quando busca, encontrará. Quando busca de todo o seu coração. Ô irmão, coisa boa. Não tem como não lembrar daquele hino que muitas vezes o pastor Carlos sempre tocou na igreja. Eu não vou conseguir cantar ele agora, mas... Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E os irmãos sabem o resto. É muito bom, irmãos. É muito bom ouvir a voz do seu Senhor
falando que você é dele. Meu servo, como é gostoso, como é bom, é maravilhoso. Eu te desafio, nesse momento, a buscar do Senhor um dom do Espírito Santo, a se prontificar a fazer a obra do Senhor. Porque o ministério que nós temos não é nosso, é dele. Não é o meu ministério, é o ministério do Senhor. O ministério que eu estou executando hoje não é meu. Não é meu, não é de minha propriedade. É do Senhor. Lembra? Nos vídeos anteriores eu falei que quando se trata de dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo é dado a quem busca. O ministério não. O ministério não. O ministério é o contrário. O homem é colocado dentro do ministério. Ministério de quem? Do Senhor Jesus. Amém? Então, nós precisamos ter isso em mente. Meu ministério, a gente precisa tentar entender essa conotação, porque o meu ministério eu posso ser colocado de uma forma, estar em execução, como um trabalho, mas o ministério mesmo, de propriedade, é o do Senhor. Hoje eu estou em um ministério, o ministério de Jesus Cristo. Não é ministério de A, B, C ou D. Ainda que hoje eu esteja pastoreando uma congregação e ela esteja ligada à igreja sede, que é o 15, eu estou dentro de um ministério que está ligado ao ministério do pastor Carlos. E assim, o pastor Carlos a mesma coisa com aquele que delegou para ele o seu ministério. Mas todos nós, estamos inseridos no mesmo ministério. O ministério do pastor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que eu tenha contribuído para os queridos nessa série sobre os dons do Espírito Santo, os dons de Cristo, que você esteja sendo abençoado, agraciado com a presença de Deus e que você cresça, desenvolva os talentos dos quais o Senhor Jesus te deu, tá bom? Seja como apóstolo, seja como profeta, seja como pastor, evangelista ou mestre. Seja qualquer um dos 9 dons do Espírito Santo, mas que você cresça e desenvolva e dê frutos para Cristo. Ganhe almas para o Senhor. Amém? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor continue te abençoando e os anjos do Senhor acampando ao vosso derredor. Amém? Fique com Deus, um grande abraço e até um próximo vídeo num outro tema, assim que o Senhor nos inspirar e nos direcionar. Amém? Forte abraço, fique com Deus.